Bom dia, queridos alunos do sexto ano. Hoje voltando aí para mais uma aula de ciências. Hoje, sexta-feira, novamente, todo mundo feliz, contente, né? Final de semana chegando novamente aí, tá bom? Hoje, nossa 41ª aula online, né? Veja quantas aulas online vocês já tiveram, vocês já assistiram, né? Nós vamos falar hoje da conservação do solo, que é um assunto assim bem delicado, um assunto que está na mídia, né, sendo debatido em vários setores da nossa sociedade aí. Para isso, nós vamos utilizar a nossa apostila 7, que na verdade é o grupo 7, né, a apostila 6 de vocês, capítulo 16, e as páginas que nós vamos ver são as páginas 140 a 143, tá bom? Então vamos lá. Nós já falamos da questão do solo, sabemos que o nosso solo ele é um recurso natural, está diretamente ligado a todas as atividades humanas. Nós já falamos da questão da mineração, nós já falamos da questão do plantio, já falamos de todas as relações que nós temos com o solo. Então o solo é de extrema importância para a nossa sobrevivência, né? Principalmente pela questão da alimentação que nós retiramos dele, né? A partir aí da produtividade que o solo dá para as plantas aí também. Então, aí nós temos que garantir que esse solo sempre fique de uma forma conservada para que a gente possa ter isso para as gerações futuras também. Nós vamos ver, como falei para vocês, existem vários setores da sociedade que discutem uma espécie de um plano, um documento, né? Que se chamaria Política Nacional do Solo. O que isso quer dizer, professor? Quer dizer que eles queriam colocar um documento que norteasse essa utilização do solo. Então, um solo que não dá para plantar, não vamos plantar. Vamos colocar mineração em cima. Um solo que é para plantio, vamos plantar. Um solo que não é bom para o plantio, vamos construir em cima, né? Então, para a gente ter mais claro esses pontos do que seria um solo bom para o plantio, um solo bom para mineração, um solo bom para construção. Então, essa política nacional do solo, pessoal, ainda não foi votado, nem no legislativo, nem no judiciário, então nós não temos muito parâmetro, né? Eu coloquei aqui por último, ó, tal documento deixaria mais claro que seria uma forma sustentável de usar o solo brasileiro, né? E hoje nós não temos ainda, né? Nós vamos ver que seria uma forma para a gente controlar a erosão. Então, um dos principais problemas que nós vamos ver aqui é a erosão, né? Você tirou a vegetação superior, né, que nós temos no solo, como está acontecendo na floresta amazônica, ele vai ficar um solo exposto. Ele vai ficar um solo solto, né? A gente vai observar que as partículas vão ser levadas com muita facilidade, através da chuva, através do vento, né? Então esses são alguns dos problemas. Se isso está perto de rio, você tira a vegetação, você faz com que haja esse processo de erosão para dentro do rio, né? Então nós vamos chamar processos de eutrofização, né? Matéria orgânica para dentro do rio. Por quê? Porque a cobertura do rio a gente não vai ter mais, né? Então vai se depositando materiais lá dentro do rio também. Então é um dos problemas básicos que nós temos aí a partir da retirada da vegetação, né? E a erosão começa a se instalar aí também, tá bom? A vegetação nativa, como os campos e florestas, protege o solo, já que as raízes das plantas seguram as partículas, mantendo-as firmes em seu local de origem. Vocês já devem ter percebido, quem já teve oportunidade de ir para o interior, vamos dizer assim, num solo agricultável aí, normalmente quando eles fazem a plantação do feijão, do milho, né, plantaram, colheram. Depois disso eles plantam uma vegetação mais rasteira, uma aveia, um triticale, né, algum tipo de vegetação mais rasteira, para que esse solo fique protegido. Então quando você pega nesse local ali onde tem uma aveia, você puxa, você vê que o solo está úmido, mesmo às vezes com uma semana, 2, 3, 4 sem chuva. Você vê que ele está úmido. Por quê? Porque a planta em si, as raízes dela, mantêm o solo mais úmido, mais fofo, mais macio, bom para o plantio. Então essas são características importantes que nós temos aí para controlar a erosão. Então a vegetação é um controle natural que nós temos da erosão. Nós vemos alguns exemplos aqui, né? Foi retirada a vegetação, né? E começou a surgir esses buracos. Esse buraco maior aqui nós já começamos a chamar de vossoroca, né? Então são buracos grandes, né? Erosão de tamanho considerável, que faz com que basicamente hajam buracos enormes aí no solo, né? Isso tudo devido, a gente pode observar que não tem mata, e a grama vai segurar muito pouco aí esse processo, principalmente através da chuva. Isso vai ser lavado e vai ser jogado aí para as partes mais baixas, tá bom?
Controle da erosão, nós temos várias formas, né? Isso daqui é bem comum, né? Quem já deve ter observado, chamado talude. Normalmente, quando eles constroem uma ponte, normalmente quando eles constroem um viaduto, até no nosso viaduto, esse talude, ele não foi utilizado uma planta, mas eles utilizaram concreto, né? O normal, o correto é a utilização de plantinhas, né? Gramíneas que vão ficar na lateral, protegendo o solo, para que ele não fique exposto, muito exposto ao sol, muito exposto ao sol, à chuva, né? E aí evita essa erosão, evita que isso vá caindo, né? Então que a enxurrada vai sendo levada. Então esse plantio de gramíneas em talude é em superfícies íngremes, né? Que fazem com que haja uma melhor estabilidade do solo, evitando o processo de erosão. Né? Isso vocês podem acompanhar, principalmente quem já viajou bastante, né? Pode observar aí nas BRs, a gente vê muito disso, né? Principalmente em entradas de cidades, tá bom? Vamos lá. Plantio em curvas de nível. Existem solos, pessoal, muito inclinados, né, em altitudes, que eles basicamente são lavados com uma chuva, porque eles são muito inclinados. Bem, na verdade, esses solos hoje, a gente já começa a observar que eles nem podem ser utilizados para o plantio, né? Porque a chuva vai pegar os nutrientes aqui de cima e vai jogar tudo lá para baixo, né? Agora, esse plantio que nós temos de nível é você plantar como se fosse uma escadaria. Vocês já viram? Tentem pegar, por exemplo, fazer um cálculo lá, ou pegar, por exemplo, fazer um teste. Pegue um pedaço de madeirinha e jogue um pouquinho de água aqui em cima na madeirinha. Não faça isso no celular, senão vocês vão estragar. Joga um pouco de água aqui, né? Vocês vão ver que a velocidade com que a água vai descer aqui é razoavelmente boa, né? E uma velocidade, né, razoável para que a água que caiu aqui chegue aqui embaixo. Agora, imaginem que vocês têm uma escada, né? Do mesmo ângulo, só que fazendo isso daqui. Então, você derrama água aqui, ela vai demorar um pouquinho para cair aqui. Vai demorar um pouquinho para cair aqui. Demora mais um pouquinho para cair. Então, é isso que está acontecendo aqui, ó. A água cai, demora um pouquinho, cai aqui. E assim ela evita dos nutrientes, né, que estão aqui em cima sejam todos levados aqui para baixo. Então ele deixa com que a água infiltre mais nesses, como se fosse nessas escadarias aí, tá bom? Então plantio em curvas de nível, curva porque normalmente são montanhas. Nível é como se fossem escadas, né? A gente vê muito isso em regiões aí, no Chile nós vemos isso, né? Nós vemos isso na Bolívia, né? Normalmente é onde tem altitudes altas, eles não têm muitas terras para plantar e aí eles acabam plantando em morros que basicamente aí vamos dizer assim, uma bomba relógio, né? A gente vê isso normalmente quando acontece aqui no Brasil, nas favelas, né? Coloca as suas casinhas aí, os barraquinhos nas favelas, e aí quando dá uma chuva forte, desmorona tudo. Por quê? Processo de erosão. Não tem mais as raízes segurando o plantio lá embaixo. Tranquilo? Vamos lá. Nós temos agora aqui a colocação de barreira física. Isso também é bem interessante e também a gente encontra em várias regiões, né? Então você colocar, por exemplo, algumas rochas, né, para segurar a terra e colocar, por exemplo, telas aqui. Ou construir aí como se fossem muros de contenção. Então, normalmente em viadutos também eles fazem isso, só que os blocos são bem grandes, né? Então, quando você tem uma barreira física, é quando você coloca tela ou muro, concreto, para reter o solo, para que ele com uma chuva não vá sendo escamado. Vocês vão observar, pessoal, que sempre quando chove muito, por uma semana, 2 semanas, né, nós sempre escutamos falar desmoronamento na Serra da Esperança. Então, várias áreas já tem o concreto, né, o muro, várias áreas já tem tela, já tem rochas, mas ainda é muito grande para eles fazerem tudo isso. Então, não são todas as áreas que tem essa barreira física, seria necessário. Mas eles vão fazendo aos pouquinhos, porque é um processo que demanda tempo, demanda dinheiro e tudo mais. Tá bom? Controle da compactação, né? Aqui nós vamos observar 2 áreas bem compactadas, que são as estradas rurais, né? Então passa muita máquina pesada, né? Muitas máquinas trabalhando aqui. Então nós vamos ver que essa compactação deixa o solo menos poroso,
com menor permeabilidade, né? E aí fica muito difícil as plantas crescerem nessas regiões aí. Então esse controle aí deve ser feito principalmente para que a água possa infiltrar, né? Para que as plantas consigam, de uma forma geral, crescer. Então nesses locais onde tem essa compactação, a gente vai observar que isso, o crescimento dos vegetais não acontece. Isso nós falamos a partir de máquinas, mas existem, por exemplo, ação do gado, né, que vai pisar muito no pasto, o pasto começa a ficar seco. Por quê? Porque as plantas, elas gostam de ficar soltas, não amassadinhas, pressionadas, né, compactadas no solo duro, rígido, né? Aí as máquinas, que nós já falamos, né, causam essa compactação. E aí a exposição normal do solo. Tirou toda a vegetação, deixou ele sem nenhum vegetal, com o tempo ele vai ressecando, né, vai quebrando o solo. Então vai deixando ele cada vez mais compacto. Então as formas que nós temos aí de controlar essa compactação, né, é evitar o excesso de máquinas, né, principalmente aí na agricultura, gado, né, então tem regiões aí no Pantanal que eles fazem um rodízio do gado. Então a pessoa tem uma área rural, ela divide essa área em 4 partes. Então, uma época do ano, ela deixa o gado naquela parte, naquele 1/4. Na outra época, ela muda o gado para outra parte. Então, esse processo de rodízio faz com que o solo não fique tão compactado, né? É uma forma que a gente utiliza. E aí, você plantar aquilo que nós falamos normalmente, uma aveia, um azevém, um triticale, que normalmente são plantinhas rasteiras que deixam o solo um pouco mais úmido, ou evitam que ele perca essa água e fique muito compactado. Controle da poluição do solo, né? Esse é vamos dizer assim, um conteúdo não, controle da poluição do solo, né? Esse é um ponto bem interessante, bem importante, que nós vamos ver aí, né? Que seria a relação que nós temos do uso do solo, das práticas usadas no solo e o processo principal de contaminação. Nós sabemos que diariamente são colocados toneladas de agrotóxicos, de herbicidas, inseticidas, né, para plantio, né, senão as plantas não nascem, porque existem muitas ervas daninhas, existem muitos insetos, né, nós vimos problema com os gafanhotos, mas tudo isso, de uma forma geral, pode poluir o solo. Tudo que é em excesso, tudo que altera a composição do solo, vai poluir ele, né, de uma forma ou de outra. Então nós vamos ver que esse excesso de substância tóxica mata os micro-organismos que vivem ali, as minhocas, né, ou mesmo os, vamos dizer assim, os... Controle e poluição do solo. Então esse é um ponto, pessoal, bem importante, mas também a gente vai ter muita discussão, né? Porque nós vamos relacionar os agrônomos de um lado, os biólogos do outro, né? O agrônomo dizendo que é importante colocar o defensivo agrícola, colocar o adubo, e o biólogo já vai dizer assim, não, nós temos que tomar cuidado, né, não colocar essa quantidade. Por quê? Porque o excesso, a adição de substâncias em quantidade exagerada, isso vai poluir o solo, vai contaminar o solo. Então esse é um problema bastante sério também, que a gente também tem que ter aquele meio termo, né? Você não pode ser tão rigoroso de uma forma, nem da outra, né? Mas nós vamos ver que o solo, de uma forma geral, ele está recebendo um excesso de substâncias aí diariamente, são toneladas de agrotóxicos, herbicidas, inseticidas. Então é para plantas daninhas, é para animais, né? Pequenos animais, a gente viu lá a questão dos gafanhotos, né? Então a gente está colocando muita toxina no solo. E isso, com o passar do tempo, pessoal, nós estamos contaminando o solo. Uma chuva, isso vai contaminar o lençol freático. Então nós podemos transmitir doenças aos animais e podemos transmitir doenças aos seres humanos também. Então por isso o controle da poluição do solo é de extrema importância. Aqui nós temos alguns exemplos, né, de poluidores. Então os agrotóxicos, que nós falamos, que podem ser passados de uma forma manual, ou máquinas, né?
Então, pesticidas que matam as pestes, pragas, né? Os herbicidas que matam algumas ervas daninhas, que são algumas plantinhas que também competem com as plantas, né? Então, os agrotóxicos são um dos principais poluidores que nós temos do solo. Fertilizantes, principalmente os fertilizantes químicos, né? Então aqui nós temos alguns exemplos, são aqueles produzidos em laboratório, são vendidos aí normalmente nas agropecuárias, e aí eles adicionam aí uma sobrecarga de nutrientes, às vezes, que não é necessário para o solo. Também, de uma forma geral, pode estar contaminando. Por exemplo, tem alguns exemplos de fertilizante químico, se você jogar ele na grama, você queima a grama, você mata a grama, porque a grama não suporta essa quantidade de nutrientes aí no solo e acaba queimando, né? Então, por isso tem que ser colocado em pequena quantidade para que a gente não tenha problema aí de contaminação. O esgoto, que também não é muito comum a gente ver na nossa cidade, graças a Deus, mas em grandes cidades aí a gente vê que ele está, de uma forma geral, poluindo drasticamente o solo. Então não são só esgotos domésticos, é esgoto industrial, às vezes até hospitalar, né? São jogados principalmente em rios e eles vão contaminar não só a água, mas também vão contaminar o solo, né? Então esse é um dos problemas bem sérios, levando em conta que o esgoto leva muito material, muito metal pesado, né? Porque são fezes humanas, né? Que nós temos ou carregamos de uma forma geral, tomamos medicamentos, volta e meia ou outra, e nós estamos liberando isso através da nossa urina, né? Do nosso xixi, das fezes em geral. Então, são alguns cuidados que nós temos que ter aí, tá bom? Medidas para evitar e reduzir a poluição do solo. Então, são todas medidas contrárias do que nós falamos até agora. Então, reduzir o uso de agrotóxico, reduzir o uso de fertilizantes ou usar mais fertilizante natural, medidas de saneamento básico, tratar aquele esgoto que está sendo jogado ali, né, o tratamento da água em geral, e uma destinação adequada dos resíduos sólidos, do lixo que nós jogamos. Então, nós não colocamos ali, mas o lixo também é um grande poluidor do solo. Nós temos aqui, por exemplo, os destinos, né, destinação do lixo, que nós chamamos de resíduos sólidos. Então, a partir de hoje, lixo, resíduo sólido, né? Resíduo líquido, nós vamos ver que é de uma outra forma. Então, aqui mais da metade, pessoal, dos municípios brasileiros, eles trabalham com lixão. O que é o lixão? Pegar o lixo, jogar num lugar lá e que se vire o mundo, né? Que se dane o mundo. E aí a gente vê vários urubus, corvos aqui, pessoas trabalhando aqui no meio de vidro, né, seringas, se cortam, se contaminam, né, e o solo, com uma chuva aqui, vai levar todos os metais que estão aqui pesados, vamos dizer assim, os poluentes, lá para dentro do solo. Então esse é um problema seríssimo, que é o caso dos lixões. Com a preocupação, né, com os lixões, você construiu o aterro controlado, né? O aterro controlado, de todos os métodos de destinação desses resíduos sólidos, ele fica no meio termo. Ele não é o melhor, mas ele não é o pior. O que eles fazem? Eles pegam o lixo, jogam, que nem joga lá no lixão, mas eles pegam no final da tarde e cobrem isso com terra. Pegam a terra, jogam aqui em cima e as máquinas vão lá e compactam. Vou repetir. Lixão, jogou. Só joga lixo. Não cobre. Então, cachorro indo ali, animais indo ali, né? A vantagem do aterro controlado é que você joga o lixo, cobre, você não tem mais odor, dificilmente você vai ter corvo, urubu, animais nessa área, né? Vou ser sincero para vocês, o nosso município usa o aterro controlado, eu já explico por quê, né? Então eles jogam o lixo, cobrem com terra, compactam e tá aí. Aterro controlado de Lagoa Formosa, né? Faz o buraco, joga e cobre. Só que qual que é o problema? Quando chove aqui, pessoal, a água com o tempo começa a infiltrar. Quando ela começa a infiltrar, o que vai acontecer? Ela vai contaminar o solo, vai contaminar o lençol freático. Como falei para vocês, ela fica entre o meio termo de ser bom para o ambiente. O melhor é o aterro sanitário. O que ele tem de tão diferente, professor? O aterro sanitário ele é feito assim. Um buraco na terra, canos embaixo,
todos cobertos com uma lona, canos aqui. Aí vai rocha. Aí eles pegam e colocam uma manta. Essa manta também, ela toda vedada. E ela é distribuída aqui. Então, os únicos lugares que vai ficar o buraquinho é aqui. Então, ele é levemente inclinado para o centro. Toda a água, né, que com o passar do tempo vai, digamos assim, infiltrar, não vai filtrar no solo, certo? Vai infiltrar, vai cair nos canos, já explico o final. E esses canos vão levar para tanques de tratamento, né? Então, aqui nós temos já um aterro pronto. Toda a lateral aqui um pouco diferente, feita de concreto. Toda a parte aqui vedada, né? Então, toda essa parte aqui vedada. E aí, basicamente, o lixo vai sendo jogado e compactado igual no aterro controlado. Só que aqui não mostra, mas aqui para baixo, normalmente, existem canos que passam aqui por baixo e eles vão ter tanques. Então, normalmente, são 3 tanques que eles vão fazendo o tratamento desse líquido, para que ele não vá direto para o meio ambiente, ele não vá direto, por exemplo, para um córrego, para um rio. Então, o aterro sanitário, diferente dos outros, ele tem uma manta para proteger o solo, canos que vão pegar esse chorume que se forma, que é aquele líquido escuro. Quem de vocês já foi levar a sacolinha do lixo de casa, ou aquele pacotinho, e furou, e se foi pingando pela casa, e a mãe só faltou te bater? Aquilo é produzido em grande escala no aterro. Só que aquilo forma um chorume, um líquido fedido. E isso daqui é um líquido totalmente, vamos dizer assim, danoso para o ambiente e para o solo. Ele é um contaminante. Então ele vai ser tratado. Então a diferença é que o aterro sanitário é tratado. Vou repetir para não esquecer. Lixão, joga o lixo. Só, já diz o nome, lixão. Depósito de lixo. Aterro controlado, faz o buraco, joga o lixo, cobre. Só isso. Se chover, a água vai ser levada para o lençol freático, vai contaminar. Aterro sanitário. Faz uma base boa, coloca canos embaixo, coloca uma manta para não contaminar o solo, coloca o lixo, cobre, compacta. Pelo menos umas 10 vezes passa o caminhão por cima. Se chover, o líquido vai para esses canos, vai para tanques, normalmente 3 tanques, e vão fazer o tratamento. Então, basicamente, esse é o processo que nós temos aqui. Certo? Entendido? Dúvidas? Então, vamos lá. Atividades de aplicação. Então, vocês vão fazer a questão 1, 2, 3, da página 150 e 151. E de tarefa 4, 5, 6 e 7, da página 151, e o para conferir, da página 152, tá bom? Fez, tira uma foto, manda para o professor, certo? Dá um oi, dá um joinha, dá um positivo lá para vocês marcarem a presença de vocês, né? E aí na segunda-feira nós já fazemos a correção dessas atividades aí, tá bom? Então vocês têm até 7 horas da segunda-feira para mandar para mim para valer a mesma nota que valeria, então, de uma atividade ou de tarefas aí. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado, acho que é um conteúdo bem legal, bem interessante, né? Mas é um conteúdo aí que provavelmente vocês consigam entender melhor. Ficou dúvida? Manda para o professor lá na Agenda Edu e nós conversamos aí, tiramos as dúvidas de vocês. Tranquilo? Não fiquem com dúvidas, fiquem com Deus, bom final de semana para vocês e até segunda-feira. Tchau, tchau.